Ctrl S pessoal, tudo bem? Pedro aqui mais uma vez. E hoje eu tô com um visual um pouquinho mais despojado de regatinha, porque tá muito quente aqui no Dourados, tá? Então peço que não se importem com isso. Mas acho que vocês não vão ligar não, né? Vocês já são de casa. Então, hoje eu tô aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, tá? Onde eu iniciei a teoria de vetores, né? Então, fiz para vocês os esboços. Se você ainda não viu esse vídeo, não tem ideia do que eu tô falando, o card vai estar aqui em cima, tá? Eu peço para você assistir esse vídeo também, para dar aquele suporte. E dessa vez eu tô aqui para mostrar para vocês a implementação na linguagem C, tá? Hoje a gente não vai ver tantos recursos assim, tá? A gente só vai ver como é que funciona a sintaxe de um vetor dentro da linguagem C e as operações de leitura e escrita, né? Como é que a gente acessa uma posição de um vetor, coloca algum número lá dentro, no caso hoje vai ser um número, né? Mas pode ser qualquer outra informação, e como é que a gente busca essa informação lá dentro e mostra na tela. De praxe, já peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse humilde canal se você ainda não é inscrito, tá? Agradeço muito por você estar aqui dando aquele apoio. Vale lembrar, tá, que o código que eu vou estar desenvolvendo aqui vai estar lá no GitHub, o link está na descrição através do meu Linktree, junto com todas as minhas outras redes sociais. No mais é isso, eu acho que eu já falei demais, então bora para a tela do computador. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai começar a trabalhar agora com vetores, né, e para começar, né, nada mais justo do que pensar assim, como é que a gente vai declarar um vetor, né? É a primeira pergunta a se fazer. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, uma avaliação de média de notas, né, dado algumas notas aí. Então, vamos fazer uma média de 5 notas, né? Então, notas, né, a gente pode ter números quebrados, né, não necessariamente vão ser sempre inteiros, né? Então, vamos declarar como float, né, que são os nossos números reais, né? Vou colocar o nome da variável como notas mesmo, né? E como a gente está falando de vetor, né, a declaração é a seguinte, né? Você tem o nome da sua variável, como se você fosse colocar uma variávelzinha qualquer, do jeito clássico que vocês estão acostumados. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir colchetes e vai colocar dentro desse colchetes o tamanho que a gente quer do nosso vetor. Lembra que eu falei para vocês no vídeo teórico, né, que o vetor ele vai ser um espaço grandão dividido em vários espaços pequenininhos, né? Então a gente vai fazer um pedaço grandão, né, que vai ser dividido em 5 espaços menores, tá? Vamos fazer com 5 notas, acho que tá bom, né? E aí a gente coloca ponto e vírgula. Isso aqui é a nossa nota, tá? Aliás, esse aqui é o nosso vetor de notas, né? A gente vai guardar todas essas notas. Além disso, eu também quero guardar uma variável chamada média, né? Porque é onde eu vou guardar essas informações aí para fazer a média de todas essas notas, né? Então, vamos lá. Antes de apresentar vetores para vocês, o último laço de repetição que a gente viu é o laço for, não é verdade? Então, para quem ainda não viu o vídeo, vai aparecer aqui no card aqui em cima, tá? Como se usa o laço de repetição for. É ele que a gente vai usar para a implementação do nosso código, tá bom? Então, eu vou colocar aqui for. Vou colocar int i, né, o meu índice i. Ele vai começar em 0, lembrando lá do vídeo teórico, tá? Os índices dos vetores começam em 0. Eu preciso que o meu i ele vá até 4, né? Então, o meu i ele tem que ser menor ou igual a 4. Esse segundo carinha aqui é a minha condição de parada, tá? Essa aqui é a minha condição inicial, por onde meu índice vai começar, e essa aqui é a minha condição de continuidade, melhor dizendo, né? Porque enquanto i for menor ou igual a 4, você continua rodando, tá? Mais um ponto e vírgula, e eu vou colocar aqui i mais mais, tá? Que significa que eu vou andar de 1 em 1. O meu i ele vai somando 1 a cada ciclo. Então, o meu i vai valer 1, depois vai valer 2, depois vai valer 3 e depois vai valer 4, né? Vai começar pelo 0, perdão. Aí depois 1, depois 2, depois 3 e depois 4, né? Vou ocupando assim, preenchendo as 5 posições do meu vetor. Eu vou abrir as chaves aqui e aqui dentro do for eu vou começar a fazer a atribuição, a leitura dos meus valores dentro do meu vetor, tá? Bom, se a gente quisesse fazer uma atribuição assim arbitrária, digamos assim, falar assim, olha, eu quero tal número dentro de tal posição do meu vetor, né? Então, por exemplo, se eu quisesse na posição 3, né?
eu poderia colocar aqui notas, abre colchetes e fecha colchetes, né? E dentro dos colchetes eu vou colocar o índice que eu quero. Se eu quiser colocar lá na quarta posição, né, índice 3, recebe, sei lá, 9.3, tá? Essa aqui é a atribuição direta dentro do meu vetor, tá? Aí eu posso ir variando, né, conforme a minha vontade, esse índice aqui. Lembrando que vai começar em 0 e vai até 5, aliás, e vai até 4 aqui nesse caso, né, porque o nosso vetor tem 5 posições que vão de 0 até 4, tá? Não é o nosso caso aqui, mas caso alguém tenha interesse, é assim que se faz a atribuição direta de um valor dentro de uma posição do vetor, tá? Bom, vamos lá, né? A gente vai fazer a leitura dessas notas. A gente vai pedir para o nosso usuário entrar com as notas para que a gente possa fazer o nosso serviço aqui. Então, vamos fazer um printf aqui e vamos colocar o seguinte, né? Vamos sinalizar qual nota o nosso usuário vai estar colocando, né? Então, por exemplo, para colocar a primeira nota, eu vou utilizar o índice i, eu vou colocar aqui o meu porcento %i e vou escrever aqui iésima nota, né? Então, esse i ele vai variando conforme o meu for vai sendo incrementado, né? Vai passando pelas posições do vetor. E esse i, para a gente colocar para o usuário qual posição ele está colocando, a gente vai colocar i mais 1 aqui só na impressão, tá, gente? Porque, por exemplo, aqui a gente vai estar colocando as notas dentro da posição em questão, iniciando por 0, tá? Só que para o nosso usuário, a gente não pode colocar assim, coloca aí a sua 0ª nota, né? Isso, popularmente dizendo, né, não existe, né? Quem é da computação já está acostumado com isso, né? Com essa parada de você começar do zero. Mas pessoas de fora não estão acostumadas com isso, então a gente coloca aqui i mais 1. Tá? Porque aí ele vai começar a partir da primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição do vetor, que começam do índice 0 e vai até o índice 4, beleza? Mas isso aqui, tá? Vale só para impressão deste formatinho aqui da minha variável i, tá bom? Então, tipo, não tá alterando nada em relação a este i aqui em cima e nem é o i que vai estar sinalizando em que posição a gente vai estar inserindo os nossos números dentro do vetor, tá bom? Então aqui eu peço para ele colocar a primeira nota, né? E agora eu vou fazer a leitura dessa nota. Eu vou esperar que o meu usuário entre com este número. Então eu coloco aqui o meu scanf, que é a minha operação padrão de entrada, né? E para quem que eu vou colocar? Bom, eu vou mandar esse carinha para o endereço do meu vetor notas lá na posição i, né? Porque lembra, a gente vai estar percorrendo o nosso vetor através deste for aqui, certo? E esse ele vai variando ao longo do tempo, né? O meu for está aqui com i indo de 0 até 4, um passo de cada vez. Ele vai passar pela 0ª nota, né? No caso, a primeira nota lá no índice 0. Então aqui vai entrar no índice 0, depois vai no índice 1, depois vai no índice 2, depois no índice 3, depois vai lá no índice 4, finalizando as leituras, tá bom? Então, dado isso, a gente fez a leitura das nossas notas dentro do nosso código. Agora, só para conferir, vamos imprimir esse vetor para ver como é que essas variáveis estão guardadas lá dentro, para ver se realmente está fazendo sentido, né? E a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante, né? A gente vai fazer a média, né? Toda essa conta aí de todas essas notas para a gente ver qual que é a média daquilo que a gente está colocando ali dentro. Então, vou fazer outro for daqui, né? Int i de 0 até i menor igual a 4, né? É o mesmo critério do laço anterior, porque eu estou falando do mesmo vetor, a gente vai percorrer ele de novo. Só que agora fazendo um processo diferente, né? Porque a gente já tem ele preenchido, agora a gente precisa somar. Bom, a minha média, ela é o somatório de todos os nossos valores, né? E a gente vai dividir no final pela quantidade que é 5. Então, a gente vai fazer o seguinte, média vai receber 0, porque senão a gente vai ter valores aí inconsistentes,
né? Porque eu não tenho nada aqui dentro. E lembrando, quando eu falo nada, eu não estou falando de zero, eu estou falando de alguma coisa muito esquisita que não significa absolutamente nada. Tá? Então, vamos iniciar com zero. Aí a gente vai fazendo somatório aqui. Né? Então, média recebe média mais, no caso, a nota que está sendo passada no momento pelo meu laço for, certo? Então, eu tenho o meu vetor de notas, então eu vou somar aquele resultado que eu tenho lá dentro da minha variável média com aquilo que está dentro do vetor de notas na posição i, tá bom? E isso aqui vai fazendo todo o somatório. Beleza, temos a soma feita aqui dentro. Agora, aqui fora, a gente vai fazer a média receber o próprio valor dividido por 5, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui fora? Bom, a gente faz todo o somatório aqui bonitinho, né? E se eu fizer esse passo aqui dentro, né? Por exemplo, colocar isso aqui, logo na linha de baixo, ele vai fazer esse cálculo o tempo todo, né? Então a gente vai ter um resultado que não vai ser consistente. Então por isso que depois de que eu faço todo o somatório, que eu vou fazer a nossa média receber ela mesma dividido por 5. Né? E a gente vai ter a média final de todos os valores que a gente colocou dentro do nosso vetor. Depois que se faz isso, a gente vai imprimir o valor, né? Vamos colocar aqui assim, printf, média calculada. A gente vai colocar aqui %.2f. Lembrando que %f é o formato do float e esse ponto 2 eu estou sinalizando que eu quero que seja apresentado somente duas casas depois da vírgula, tá bom? E este float é nada mais nada menos do que a nossa própria média, beleza? Vamos colocar um return 0 aqui para sinalizar que o nosso programa foi encerrado, né? Ah, e falta uma coisa também, né? A gente ficou de ver se realmente os valores colocados aqui dentro realmente estão lá, né? Então, vamos aproveitar esse for aqui, né? Que já está percorrendo o nosso vetor e ele não está imprimindo nada, né? Então, a gente pode fazer um trabalhinho aqui extra para ele de falar assim, olha, imprime esse número aí pra gente, por favor. Aqui, antes dele, eu vou colocar outro printf e eu vou escrever aqui, ó, números inseridos no vetor. 2 pontos, espaço, e aí esses números vão vir depois aqui, né? Então, eu vou imprimir, o formato é %f e eu vou tá tirando esse valor lá do meu vetor de notas, né, no índice i, que vai estar sendo percorrido aqui dentro deste for, beleza? Eu acho que nós não esquecemos nada, deixa eu só revisar isso aqui. Vamos fazer a leitura, né, novamente para entender o que a gente está fazendo aqui. Bom, começamos declarando dois floats, né? Um desses floats é um vetor de 5 posições, chamado notas, onde em cada posição a gente vai guardar uma nota. E o outro float é a média, inicializada com 0, porque lembra que a gente vai fazer o somatório lá na frente, tá? Por isso que precisa ser inicializado com 0, para que não tenha valores inconsistentes. A gente começa com o nosso laço for, indo de 0 até 4, onde a gente vai percorrer cada uma das posições do nosso vetor de notas, né? Lembrando que vetores começam com índice 0, tá? Então, por isso que eu estou indo de 0 até 4, e não de 1 até 5, tá? Que fica muito clara essa ideia, tá? Aqui eu imprimo a mensagem, né, para o usuário ir colocando as notas que ele deseja. Na primeira execução vai pedir a primeira nota, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta e depois a quinta, né? Faço a leitura e guardo lá no vetor de notas na posição i. Então, a cada ciclo desse aqui eu vou estar alterando a posição de onde eu vou mandar esse valor que está sendo lido dentro do meu teclado. Então, na primeira iteração do laço eu vou colocar o meu número lá dentro da posição 0 do meu vetor. Na segunda iteração eu vou colocar o meu novo número lá dentro da posição 1 e assim por diante até chegar lá na quinta posição, que é o índice 4. Beleza? Aqui então nós temos os nossos índices, aliás, os nossos valores guardados dentro do nosso vetor, né? Aí aqui a gente coloca um printf, porque aqui a gente vai imprimir os valores desse vetor.
Ah, e é muito importante colocar um espacinho aqui para que esses valores não cheguem, né, um colado no outro, para que eles cheguem separadinhos. Aqui a gente vai fazer o somatório de todas as notas que estão presentes no vetor e a gente já vai colocando essa soma dentro da variável média. E ao final desse laço, a gente sai daqui já com todos os nossos integrantes do nosso vetor impressos e já com todo o somatório feito para a gente fazer o cálculo da média, né? A média vai receber o valor que está dentro dela, que no caso é o valor somado de todas as notas que a gente colocou dentro do nosso vetor, e a gente divide esse número por 5 para ter a média final, a nossa média aritmética, né? Por fim, a gente imprime esse resultado e depois encerramos o nosso programa, tá bom? Essa é a leitura do código. Ah, um ponto muito importante, né? Aqui eu coloquei I, né? Porcento F, tá, gente? Aqui o erro, porcento F, é porque eu tô lendo um float, tá? Então aqui ele me acusou, eu coloquei um I por desatenção, né? Porque eu acredito que porque aqui eu coloquei o índice da nota, né? E acabei continuando na onda dos inteiros, mas aqui a gente vai ler a nota em si, e a nota em si é um float, é um número quebrado, então precisa realmente ser float, tá? Executando novamente, bom, aqui ele já começa a me pedir a minha primeira nota, então vamos fazer aqui 2, nossa, uma nota bem baixa, né? 3, 8, 6 e o que? 7. 7 tá bom, né? Ó, os números inseridos, 2, 3, 8, 6, 7, que foram os números que a gente colocou aqui. Então, este vetor está contendo todos aqueles números que a gente colocou mesmo, como a gente pretendia, né? A gente pode mudar isso daqui, né? Limitar também as casas decimais, então vamos colocar aqui 1.2, só para ficar mais bonitinho, não aparecer esse tanto de casa decimal depois, né? E por fim, a média calculada, eu vou colocar um barra N aqui também, para ir pular para a próxima linha. 5.2, certo? A gente pode também fazer um incremento disso, né? Então, vamos fazer o seguinte. If média menor do que 6, né? Exclusivamente menor do que 6. Vamos colocar um printf de reprovação, né? Printf aluno reprovado. Isso aqui vai vir logo depois da minha média calculada, então vamos colocar um barra N aqui também, tá? Só para ficar na linha seguinte. Agora, caso contrário, né? Se o meu aluno tiver uma nota maior ou igual a 6, aí a gente vai imprimir ali aluno aluno aprovado, né? Pelo amor de Deus, isso já é um sacrifício para chegar no 6. Imagina chegar no 6 e ainda ser reprovado, né, gente? Por favor. Então, aqui está. Agora acho que está mais completinho, né? Ah, falta também colocar um printf para ficar mais bonitinho. Lembrando, tá, gente, que isso aqui também não é necessariamente necessário, fica redundante falar isso até, mas é que eu acho que fica mais bonitinho, né? Eu sempre penso quando eu estou programando, o meu usuário vai estar recebendo essa mensagem, quando na verdade quem lê meus programas em C praticamente sou só eu, né? Mas enfim, vou colocar aqui, insira as notas dentro do vetor. Beleza. Agora o nosso programa vai estar muito mais bonitinho e sem essas coisinhas feias aqui, né? Vai estar bem mais formatadinho. Agora sim, vamos fazer a nova execução, né? Para ficar mais bonitinho da gente ver. Vai, primeira nota. Vamos lá, 6, 7, 3, 9, 4. 5.80, aluno reprovado, né? Agora aqui está mais bonitinho, né? Formatadinho as nossas notas. Tem a média aqui também bem formatadinha e aluno reprovado. Nossa, não consegui aprovar ninguém até agora, né? Bom, enfim, é isso, gente. É assim que a gente trabalha dentro dos vetores, tá bom? A gente vai ter
como eu falei para vocês lá no vídeo teórico, né? Como se fosse uma fileira de uma barra de chocolate. E dentro dessa fileira, em cada quadradinho da nossa barra de chocolate, a gente vai colocar uma informação. Então é assim que a gente trabalha com numerais, tá? Esse vídeo aqui eu fiz sobre notas, que são números quebrados, números de float, mas também vale para inteiros, tá bom? A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a manipular vetores de caracteres, que aí a gente entra no conteúdo de strings, né? Então é um pouquinho diferente disso aqui, tá? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com as strings, e aí vocês vão ter a oportunidade de manipular palavras dentro da linguagem C. Então tá bom? De praxe, esse código aqui vai estar lá no GitHub para vocês pegarem, se vocês sentirem necessidade, tá? O link está aí na descrição. Pelo Linktree vocês acessam não só o GitHub, como todas as minhas redes sociais. E eu estou à disposição aí nos comentários, dentro do contato, nas minhas redes sociais também. Qualquer coisa é só mandar mensagem que eu tô lá atendendo vocês, tá, gente? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixe o seu like, se inscreva nesse humilde canal. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá, gente? Um beijo, tchau, tchau, se cuide.